O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles, mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa vida deve ser sempre voltada para a oração, para o jejum, a penitência, também a esmola. São as três propostas que nos são colocadas lá na Quaresma, diante o evangelho que Jesus sofre a tentação no deserto. A esmola, o jejum e a oração. A esmola como caridade. E Jesus, por vários momentos, ele recomenda aos discípulos a oração. E, acima de tudo, ele leva os discípulos em vários momentos da sua oração para rezar com ele. E muitas dessas vezes, ele chama a atenção: é preciso muita oração. Só que às vezes Jesus, como no Tabor, como lá no momento, em que suou sangue, Jesus estava rezando, os discípulos estavam dormindo. Quando, por exemplo, no Tabor, Jesus apareceu assim de uma maneira diferente, ele estava lá, é claro, transfigurado, eles se assustaram, porque estavam dormindo. Até a gente usa uma expressão quando vai tirar um soninho durante o dia, Ele fala que vai fazer uma oração de São Pedro. Porque enquanto Jesus rezava, ele foi para rezar e ele estava dormindo. E na verdade até muita gente fala assim: é pecado quando a gente está rezando, dá sono, a gente dorme, cochila. Não é pecado não. Porque muitas vezes é até uma virtude, porque é sinal que a gente está bem concentrado e que na nossa oração nós nos entregamos totalmente a Deus naquele momento, até relaxar que a gente dorme. E o dormir também faz parte da vida da gente. Então não é pecado. E há muita gente que até quando perde o sono de noite, fala: não, eu começo a rezar que o sono volta. É preferível fazer isso, porque primeiro a oração, depois um relax, e ao invés de ficar pensando em coisas que não deve, pensar na vida dos outros. Então Jesus, ele reza sempre. Ele fez o jejum, como no deserto, ele fez, e teve um momento quando algum dos discípulos perguntou o que deveria fazer para expulsar o demônio da pessoa, que eles não conseguiram. Jesus, para essa espécie de demônio é muito jejum e oração. É preciso interpretar o que e como fazer a oração, interpretar o que e como fazer o jejum, porque fazer oração não é ficar rezando o dia inteiro, como também não é falar assim: não, eu faço do meu trabalho a minha oração, eu trabalho muito, então eu não preciso rezar. Precisa,
Por quê? Trabalho é trabalho, oração é oração. Ah, mas eu trabalho fazendo caridade para os outros. Ótimo, unir a ação à fé. É necessário que a gente faça os dois, sim, e que nós tenhamos essa coragem de oferecer os nossos trabalhos, as nossas boas ações também, como oração, sim, mas não podemos substituir uma pela outra. Só que às vezes a gente é vigiado, como no Evangelho nós ouvimos, os fariseus perguntaram a Jesus: seus discípulos não jejuam, enquanto os discípulos de João e os nossos, os fariseus, jejuam. Então Jesus faz uma comparação. Numa festa de casamento, enquanto o noivo está ali, ninguém jejua. Ele vai para uma festa e vai pensando: o que vai ter de comer? Se não todo mundo, a gente vai à festa, porque ali sabe que tem alguma coisa de comer, de beber, a gente vai para isso. Pode ser que alguém vai só mostrar-se presente. Não, eu estou fazendo um jejum porque eu tenho um exame. Pode ser que a pessoa não pode comer daquilo ali, então ela se contém só em estar presente para demonstrar a alegria da amizade daquela pessoa. Mas a gente vai para comer mesmo, não é para jejuar. Quiser jejuar, ele vai para um lugar que a gente não sofra a tentação, porque, como diz, os olhos não veem, o coração não sente, ele não vai para uma festa com tanta comida para jejuar. Então, enquanto o noivo está ali, ele vai embora, então cada um caça o seu rumo, e Jesus se refere a ele como noivo. Então, como falar que vai jejuar, o jejum tem esse sentido de oração também, e diante de Jesus, para que jejuar? E não quero também contrapor, também por que ficar na oração direta se estava ali diante do próprio Jesus, que é o Deus. E estar diante de Deus, muitas vezes, é oração. Pode ser que a gente venha diante de Jesus na Eucaristia, como há pouco, que a gente pode estar diante de Jesus até no silêncio. Quantas vezes a gente não sabe falar palavras bonitas na oração? Jesus mesmo fala que a oração não faz bem, não é aquele que multiplica tantas palavras. Pode ser que na simplicidade, como apenas um canto que teve aqui há pouco, e que a gente pode dizer: Jesus está aqui, eu também estou, só isso. Quantas vezes por poucas palavras a gente pode se mostrar presente diante de Jesus? E hoje nós celebramos o dia de São Gregório Magno. Ele antes foi prefeito de Roma, depois se tornou Papa, e muito dedicado à vida dos pobres, e muito colaborou também na nossa liturgia, porque a gente não vai pensar que o que nós temos na celebração hoje aconteceu desde quando Jesus instituiu a Eucaristia, e veio tudo organizado. Não, isso foi se fazendo no decorrer dos anos, dos séculos, dos milênios, para chegar na missa que nós temos hoje. Antes nem missal existia, cada padre celebrava a sua missa do seu jeito, então não existia missal. Então cada reforma que se faz no missal é aquela liberdade que a igreja tem. Jesus não deixou elaborado o missal para nós, não. Mas foi se formando, e a questão da música. Nem se fala que Jesus cantou lá na instituição da Eucaristia, mas a música faz parte integrante da nossa liturgia, porque entrou, como lá nos Salmos, o próprio Davi cantava os Salmos diante do povo. Então a música é importante. E São Gregório Magno foi esse grande colaborador no incentivo e numa herança que ele deixou na música para a nossa liturgia. Tanto que nós temos os chamados cantos gregorianos, que muitas vezes a gente ouve aí, geralmente mais cantado pelos monges, e a gente vê em alguns lugares até músicas que são colocadas
eletronicamente, mas que isso, para a época, funcionou, pode ser entre os monges funciona, mas para nós hoje não é tão popular. Mas isso traz para nós uma grande herança, porque sem isso talvez não teria ainda tanta coisa organizada como nós temos hoje. Então vamos também demonstrar esse amor à liturgia, seja na oração, seja no canto, e é claro, sobretudo, o amor a Jesus na Eucaristia. Vamos fazer a nossa prece, pedir a Deus que nos ajude a viver bem na nossa vida de cristãos, amor à liturgia e como São Gregório, que se tornou Papa, também no amor aos pobres, como doação, dedicação a eles.